Boa tarde, irmãos e irmãs. Bom dia. Nós estamos na véspera, sábado, do próximo domingo, que é o 23º domingo do tempo comum. Estamos no ano B. Então, sempre, quanto possível, o Evangelho é de Marcos. E as outras leituras, elas são escolhidas assim para combinar com a temática do Evangelho, né? E hoje nós temos um texto do profeta Isaías, e a segunda leitura, que posso comentar depois, é de Tiago, e o Evangelho, então, é de Marcos. Começamos com a leitura do livro de Isaías. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E a resposta ao Salmo responsorial, realmente ele responde às gratuidades, aos dons que Deus dá, no caso, a salvação ao povo de Israel. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor por toda a vida. Esse salmo, escutado, depois vai trazer o que Deus faz por nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou a língua dele. Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentando um pouco as duas leituras, e depois podemos falar também da carta de Tiago, que tem uns princípios muito importantes e muito atuais para os nossos dias. Então, a primeira carta, ou digo a leitura,
ela é do profeta Isaías, que é um discípulo do profeta Isaías, mas está no livro de Isaías. E ele procura dar ânimo, coragem, animar o povo que já tinha voltado do exílio da Babilônia, mas passavam por tremendas dificuldades, porque muitos deles que tinham propriedades deixaram-nas e os babilônios as entregaram para as pessoas mais pobres, que têm direito, claro. Mas aí vem o conflito, né? Eles não eram da indústria lá na Babilônia. Eles eram camponeses, tinham uma região perto do rio Eufrates, perto de Babilônia, onde aproveitavam a água do rio, irrigavam e se mantinham lá bastante bem. Alguns até enriqueceram. Voltaram como líderes do retorno, mas agora enfrentam a dificuldade real. Então vem o desânimo, não é? A descrença, todas aquelas promessas, será que ainda vale? E o profeta responde, esse anônimo profeta, ele responde com uma transformação da natureza. Na Bíblia é comum, por um lado, quando o povo peca, então vêm as maldições. Está escrito na Bíblia, né, em vários livros. Mas essas maldições é uma maneira de dizer, como por exemplo agora, nós temos a seca. Quem é o culpado? Deus é culpado? Ou somos nós? Então é uma interpretação para mostrar que tem coisas que nós erramos no nosso trato com a natureza e os recados vêm pelos sinais, né? Nós fazemos parte deste mundo, com as plantas, a água, os mares, os ares, os pássaros, os peixes e com todos os animais. Então, todo mundo é junto. Então, quando Deus abençoa, é sinal também, esse sinal é mostrado com a beleza da natureza. Deus como que recria as coisas. Então, vejam só as imagens que ele usa, né? Vão se abrir os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Está ligado ao Evangelho, a cura do surdo mudo. O coxo saltará como um servo e desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto. Não é comum brotar água no deserto. Isso é muito difícil. Então, algo impossível. E jorrarão torrentes de água no ermo. É um sinônimo do deserto, né? E a terra árida se transformar num lago. Então, as coisas assim que só Deus pode fazer, né? E o ser humano com inteligência pode também colocar como princípio da convivência com a natureza, recuperar as regiões áridas, replantar onde a mata foi destruída. Tudo isso é sinal de bênção, de Deus mesmo, sinal de vida. Deus quer a vida de todos. E agora então, o evangelho de hoje, de Marcos, Jesus tinha se retirado para uma região de pagãos, Tiro e Sidônia. E aí ele até faz um milagre, como que provocado pela mulher, né? Um milagre dando a cura para o filho da mulher viúva, pagã. E agora ele voltou e cruzou também uma região pagã, perto do lago, no lado oriental do lago da Galileia. E aí eles apresentam um surdo mudo. Um surdo que falava com dificuldade.
Os dois defeitos andam juntos, né? Então não escutava. O que impressiona nesse milagre que Jesus faz é o seguinte: Jesus estava lá naquela região da Decápole, no lado oriental do lago da Galileia, onde havia mais pagãos que judeus, mas havia judeus também. E aqui no Evangelho de Marcos, é claríssimo, o primeiro evangelho que foi escrito, que Jesus não faz milagres para fazer propaganda política dele. Ele é o Messias, o filho de Davi, mas ele não queria o poder em Jerusalém. Então aqui ele é mais discreto ainda. Vejam só a sensibilidade de Jesus. Um surdo pode ouvir quando Jesus pronuncia a palavra éfata em aramaico, um dialeto do hebraico, ele quer dizer abre-te. Abre a boca para falar, abre teus ouvidos. Mas em vez disso, Jesus se retira da multidão, leva esse homem que não conseguia escutar, muito menos falar direito, para que ele fosse tratado como um caso especial. Jesus mostra como é Deus. Deus não nos trata como uma multidão. Somos povo de Deus, sim. Mas ele dá atenção a cada pessoa. Assim como Jesus usa a imagem do bom pastor. Ele pode ter 100 ovelhas. 99 estão lá salvas. Então ele deixa aquelas 99 trancadas lá num curral e busca aquela que se perdeu. Aqui também Jesus faz um trato personificado. E mais ainda, ele não podia falar nem escutar. Jesus primeiro toca os ouvidos dele, como para fazê-lo entender o que Jesus vai fazer. E depois ele cospe na mão, não usa barro, dessa vez aqui não, e toca com a saliva a língua dele. E aí ele diz essa palavra, éfata, abre-te. O que Jesus fez? Ele devolveu à família e à sociedade uma pessoa que não podia se comunicar porque não ouvia e também porque não conseguia falar direito. Ele faz, em primeiro lugar, isso. Quer dizer, Jesus, quando faz um milagre, tem um significado mais profundo. Quer dizer, o que ele faz, ele não fez milagre, não curou todos os surdos, os cegos, os mudos, os coxos, os paralíticos, mas é sempre para nos indicar como é que Deus age. Assim como ele agiu como o Pai do céu age conosco. E assim ele quer que nós também façamos a mesma coisa. Cuidemos das pessoas com dificuldades de ouvir e de falar, e nós temos tecnologias hoje para isso, né? Quer dizer, isso que Jesus está ensinando. Aí é que é o reino dos céus, isto é, reino de Deus aqui na terra. Os que estão melhor, cuidam dos que não estão em condições de se cuidarem sozinhos, né? Então Jesus, e aí o interessante é que ele suspirou antes de dizer essa. Como é que Deus criou o ser humano feito de barro? Primeiro, modelou-o com material da terra, porque nós estamos ligados à terra, e depois soprou-lhe o espírito de vida. Jesus queria como que consertar aquilo que estava errado. E Deus deu inteligência, capacidade para o homem melhorar as coisas que não estão bem. Está chovendo pouco no Brasil, estamos passando carestia de água.
alguma coisa está errada. E nós podemos corrigir os nossos defeitos e produzir água no sentido de replantar, proteger as nascentes, as fontes. Então, Jesus faz isso. Mas esse éfata, ele tem um significado na nossa liturgia. Talvez a gente se lembre de algum batizado, de uma criança. Então, o padre, depois do batismo, com água, né? E as palavras que se pronunciam, ele, em certo momento, ele toca os ouvidos e, claro que a gente agora toma cuidado, mas como se estivesse tocando a boca, os lábios, e diz éfata. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que logo possas ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, quem é que vai começar a ensinar? Os pais. Né? É uma missão. Para que a gente tem padrinho? Para ajudar os pais, cuidar que isso aconteça. Não é? E a gente não só ouve a palavra, mas para proclamar a palavra para a glória de Deus. Quer dizer, nós, pelo batismo, nós somos convidados, claro, a viver o nosso batismo e a manter uma unidade, uma ligação profunda com Jesus, com Deus, através do Espírito Santo, mas também dar o testemunho pela palavra. Nós celebramos no domingo passado, em alguns lugares até anteciparam, o Dia das Catequistas. É um ministério. Então, é um serviço que elas prestam para ajudar as mamães e os papais que talvez não tenham tempo, não tenham jeito de educar a criança na fé. Então, vejam quanto sentido tem tudo isso. E só uma palavra sobre a carta de Tiago. Tiago, ele escreveu lá, quer dizer, Tiago é apóstolo, né? Mas é atribuída essa carta a ele, a uma comunidade já de segunda geração, até terceira, né? Depois dos anos 80, depois de Cristo. E ele então percebe que na comunidade tem defeitos. E avisa, olha gente, eu estou notando que aqui nessa comunidade nossa, nas comunidades cristãs, quando vem uma pessoa rica, é logo atendida e apresenta um lugar para ele sentar. Você vê um cristão pobre e eles então fazem o seguinte, olha, você fica de pé, se quiser, pode também sentar aqui no chão, né? Isso Jesus diz, o apóstolo diz em nome de Jesus, é discriminação. Deus não discrimina. Jesus não discriminou aquele surdo-mudo. Ah, mas surdo-mudo, deixa para lá. Né? Tratou-o como uma pessoa e o curou, devolveu à sociedade. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos na Santa Missa é sempre muito densa. E ela leva a gente a refletir, a escutar essa palavra. E também convida a gente a responder com um sim. Né? Essa palavra é para mim? Ajuda em quê? Onde eu posso me corrigir? E assim, claro, nós podemos celebrar dignamente a Eucaristia. É para isso que também Tiago corrigiu a sua comunidade. Como é que nós podemos celebrar a Eucaristia se nós fazemos distinção de pessoas? Discriminamos uns e outros por essa ou aquela razão. Então, que a palavra de Deus nos alimente e possamos celebrar a Eucaristia, acompanhar a celebração da Eucaristia no dia da manhã. Então, um bom dia, boa tarde para todos, um bom dia do Senhor Jesus, o domingo.